Ok, pessoal, sei que bastante gente ficou com dúvida do que aconteceu no filme de Teen Wolf, então eu irei resumir todo o filme e explicar algumas coisas pra vocês, beleza? E assista um vídeo até o final porque deu trabalho, pense no vídeo que deu trabalho, e claro, eu tentei deixar o mais divertido possível, beleza? Então já vai deixando um like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para geral. Após 6 anos desde o fim da série, chegou o filme de Teen Wolf, que se passa em 2026, ou seja, 15 anos se passaram desde a luta entre o Scott, o Onukit e os caçadores lá na série. De começo descobrimos como o grande vilão foi libertado, mas por que a caixa onde o Nogitsune estava preso está no Japão, junto com a Hikari, o Kitsune e o nosso querido Pinch aí, o Leon? Eu também não sei, mas eles ficaram com a caixa aí, saca? E a partir daí vimos como anda a vida do Scott. Ele ainda está trabalhando junto com o Deaton, só que ele tem o seu próprio abrigo de animais. Lembrando, ele não mora mais em Beacon Hills, ele está agora em Los Angeles. E o Deaton chamou ele, já que ele é o único que poderia ajudá-lo naquele momento. E após ele salvar a menina e o seu cachorro de ser esmagado por uma parede, ele leva o cachorro até o seu abrigo para tratar ele. E vimos como o Scott anda emocionalmente. E pessoal, ele não é mais a gostosona igual era na série não, já que agora ele tá solitário, pois ele tinha terminado com a Malia um tempinho. E o motivo é desconhecido, mas eu acho que é porque a Malia não queria um relacionamento sério, ou porque o Scott tinha se mudado para Los Angeles e a Malia queria ficar em Beacon Hills, sabe? Mas continuando, o Chris chega e fala para o Scott sobre suas visões com a Alice. Adivinha, o Scott também tem essas visões, e o motivo é por causa da conexão deles com a Alice. E após uma longa conversa com o Chris e o Dito, o Scott decide voltar até Beacon Hills para tentar trazer a Alice de volta. E é aí que descobrimos que não só o Scott e o Chris estão sentindo a Alice, como também a Lydia, já que por causa dos seus poderes de manchinha, ela consegue saber o que vai acontecer, ou seja, ela sabia que a Alice iria voltar a partir do Nemo. Ela basicamente escreveu como isso pode acontecer. Logo após conhecemos ele, o filho do Derek, o Eli Rei, um lobisomem que tem medo de se transformar em lobisomem por causa de seu pai, mas que é invocado com o Jeep do Styles, e o motivo é porque o Derek odeia o Jeep do Styles. E pelo jeito não foi só o amor pelo Jeep que o Eli tem igual o Styles, como também o humor, porque cê é louco, o moleque é igual o Styles. Eu não sei não, mas a mãe desse menino tem que ser o Styles, não é possível. E eu queria muito ver o Eli junto com o Styles, mas infelizmente isso não aconteceu. Logo depois o Scott revê a Lady e pegam a terra onde a Alison morreu, já que é preciso para conseguir trazer ela de volta do além. Depois de ter pego, eles vão até a casa do Scott e o Chris leva a arma de um Oni, a mesma arma que matou a Alison, já que a arma também é uma das coisas que precisam trazer ela de volta. E então do nada aparece o Jackson. Eu não sei se vocês perceberam, mas a produção tentaram deixar o Jackson mais engraçado e eu rachei nessa cena dele. Isso aqui não é um jogo. Eu tenho gás que libera um veneno paralítico e uma cauda que pode quebrar o seu pescoço, então tire a sua mão de mim, seu velho. E após toda a conversa, ele descobre que para trazer a Alice de volta precisa juntar a arma de um Oni, a terra do local onde ela morreu e o Nemeton. E isso tudo naquela noite de lua cheia, tipo, tinha que ser naquela noite, tá ligado? Só que antes de eu falar sobre esse ritual de trazer a Alice, eu não posso deixar uma cena passar, que é a cena da Malia e do Pelz. Isso mesmo, pessoal, pelo jeito a Malia gosta de caras quentes. E nesse filme ela acaba ficando com o Pelz e temos uma cena bem doida deles aí se pegando. Pena que eu não posso mostrar aqui no YouTube, senão você já sabe, mas né? Sim, a Malia está junto com o Pelz e os dois estão ficando aí, tá ligado? Mas voltando, Malia, Lydia e Scott vão até a floresta atrás do Nemeton, e depois de rodarem tanto e não conseguir achar, o Eli acaba ajudando eles a encontrar o Nemeton. E finalmente a nossa defunta preferida retorna à vida magicamente através do Nemeton. Isso mesmo. O corpo dela foi queimado após a sua morte, mas o Nemeton reconstruiu seu corpo novamente e trouxe sua alma de volta. E eles então levam ela até o hospital para ver se tá tudo bem e entender por que ela tá desacordada. Só que após a Alison voltar à vida através do Nemeton, outra pessoa volta também, que é o grande Nogitsune, isso mesmo. O Nemeton recriou seu corpo, no caso o primeiro corpo que ele possuiu, que agora passou a ser dele. E claro, por ele estar no seu próprio corpo, ele acaba ficando mais poderoso, podendo usar melhor o seu poder agora. E eu não posso deixar de mostrar uma cena do Chris e o Deaton junto. O Deaton aparece e começa a suspeitar do Chris, e então ele mostra uma bala com o símbolo dos Agents. Depois começa a fazer charada, e é aí que descobrimos que o Chris na verdade estava possuído pelo Nogitsune. Ele antes estava no Japão, e após o Nogitsune ser solto naquela cena lá, o Nogitsune acabou possuindo ele para assim conseguir ressuscitar a Alice e usar ela para ter o seu próprio corpo. Que foi o que aconteceu, né? Após ela voltar à vida, o Nemeton recriou o corpo do Nogitsune também. Então meio que o Chris deu uma forcinha para o Nogitsune, tá ligado? Para ele falar para o Scott sobre o ritual e trazer ela de volta, para assim o Nogitsune conseguir recriar o seu corpo novamente. Logo após a Alice acorde do seu sono profundo, só que ela volta à vida sem memória. Na verdade, ela tem apenas as memórias da segunda temporada, quando ela estava atrás dos lobisomens. E ela acaba esquecendo do Scott por causa da sua conexão com ele. E após acordar, ela foge e vai até o arsenal dos Agents para se equipar e tentar matar o Scott e o resto dos lobisomens. A Alice tava bem doidona aí. E enquanto isso, na delegacia, eles acabam tendo problema com incêndios que estão acontecendo em Beacon Hills. E ninguém sabe porquê, mas o xerife tá ficando puto com isso. E eu ri muito nessa cena dele. Outro incêndio, eu não quero nem ouvir. É claro que eu quero ouvir. Venham logo pra cá, vocês dois. Após eles saírem, o deputado Ishida fica na delegacia. Só que o inesperado acontece. O Nogitsune vai atrás dele, já que ele é irmão daquele outro Nogitsune que foi possuído por um outro Nogitsune.
E por eles serem irmãos, o deputado Ishida acabou herdando seu espírito de raposa após a sua morte. E por incrível que pareça, o espírito tinha mais de 900 anos e ainda tinha 9 caudas. Então Nogitsune rouba isso dele para assim conseguir prosseguir com seu plano. E após isso, Nogitsune foi atrás da Alice para manipular ela e fazer ela matar os lobisomens. Ele conseguiu fazer isso, no caso manipular ela usando o rosto da sua mãe, tá ligado? Logo depois vimos que o Eli acaba se machucando jogando lacrosse. E o Derek tenta convencer ele a aceitar o seu lado do lobisomem, para assim ele conseguir se curar, ter força, velocidade e sentidos sobrenaturais aí. Só que então o inesperado acontece, a Alice foi atrás do Derek e tenta matá-lo. Quase conseguiu, e após atirar uma flecha de Arconito em seu pescoço, ela tenta finalizá-lo, mas acontece uma cena perfeita do Leon salvando o Derek e depois a Ricardo aparecendo e protegendo o Leon usando a sua raposa. Então a Alice acaba escapando. Logo depois o xerife, o Maze e o Pels acabam caindo em uma armadilha, já que o local onde aconteceu o incêndio tinha 3 zonas que acabaram matando alguns policiais e capturando o Mason. E cara, eu fiquei bastante confuso com essa habilidade dos Zones, já que eles basicamente conseguem mandar pessoas para outros lugares. Tipo, como isso é possível e por que não foi mostrado na série, tá ligado? Eu fiquei bastante confuso, mas é uma habilidade dos Zones aí, tá ligado? Continuando, o Derek é levado para a casa do Scott e lá o Peter acaba aparecendo, já lançando uma frase que eu rachei. Me conheciam por fazer um fogo ou 2 na minha época. O Peter é muito foda, cê é louco. E ele então bota fogo no pescoço do Derek para queimar o Arconito. E enquanto isso, a Alice está atrás do Eli, já que ela acha que matando ele a Alcatel toda irá cair. E ela quase consegue matar ele, mas o Scott aparece a tempo e salva ele. Depois os dois fogem, mas ele está machucado e não consegue se transformar para se curar. E o Scott dá uma mãozinha para ele aí. E após o Scott transformar ele à força, que sinceramente eu achei muito top, os dois fogem. Cara, eu fiquei de cara com isso aí. Eu não sei porque o Jeff gosta tanto de deixar o Scott fraco. Porque, sério, o Scott é um alfa, pô. Ele tem 15 anos que é um alfa. E mesmo assim, ele está correndo da Alice, uma humana. Tá, eu sei que ela é uma caçadora, mas, pô, o Scott tem velocidade, força, sentido. Ele com certeza venceria da Alice fácil aí. E não veio falar que ele só não foi pra cima dela porque não queria machucá-la, já que ele conseguiria deter ela sem ela sofrer um arranhão. Mas fazer o que, né, pô? O Jeff Davis parece que gosta de deixar o Scott fraco. Mas continuando, após mandar o Eli atrás do seu pai, o Scott fica pra tentar impedir a Alice e fazer com que ela se lembre que ele não é o vilão. Logo após o inesperado acontece, a Ricardo e o Leon são levados pelos Zones. E cara, o Leon não fez nada nesse filme. Ele é tipo um figurante, tá ligado? Só tá ali mesmo pra representar o seu personagem. Logo depois o xerife, Dito, o Derek e eles são levados também. E enquanto isso tá acontecendo toda a briga do Scott e a Alice. O Scott tentando fazer a Alice lembrar de quem ela é, mas não tem como. Então o Scott se esfaqueia com a arma dela cheia de Arconito para provar que ele tá ali só pra ajudar. Logo após descobrimos o porquê dos incêndios estar acontecendo. E o motivo é que as aves que estão sendo queimadas são aves solveiras. E após serem queimadas viram cinzas da montanha, que são feitas para impedir que o sobrenatural atravesse. É a famosa repelente de lobisomem aí. O Pels e Malin então foram pegar armas para conseguirem matar os Zones. E lembrando, as armas que eles foram pegar tem bala de prata, que para quem não se lembra, a bala de prata mata os Zones. Logo depois a Alice leva o Scott para um lugar e lá vimos que o Nogitsune ainda está fazendo a cabeça dela. Enquanto isso, Eli, Derek, Dito, Mason, xerife, Leon e Ricardo estão presos em um lugar misterioso que foi criado pelo Nogitsune usando sua ilusão. É pessoal, o bicho agora tá mais poderoso, cê é louco. Logo depois vimos que o Arconito está quase matando o Scott e depois dele conversar muito com a Alice, ele consegue fazer ela se lembrar dos momentos junto com ele. E então ela queima um Arconito do seu corpo. Nós depois descobrimos que o local onde eles estão presos fica no campo de lacrosse. E sim, está acontecendo um campeonato nesse momento. E após o Nogitsune fazer várias charadas, ele tira o Eli da ilusão e joga ele no campo de lacrosse, no meio do jogo, tá ligado? O Scott, após se recuperar, consegue sair. E a Alice quer ir atrás do seu pai. Então tivemos uma cena deles dois juntos que, cara, não vou mentir, eu gostei bastante. Então, por favor, toma cuidado, tá? Acabei de tentar te matar e tá falando pra eu tomar cuidado. Por que diria isso? Porque eu ainda te amo. Logo depois a Lady aparece junto com o Jax no estádio. E aí ela vê a cinza da montanha em volta do estádio. E cara, pensa num bagulho que eu fiquei em dúvida, porque a Lady poderia quebrar a barreira, já que né, é apenas cinza da montanha. Mas após a barreira ser retirada, ela volta ao normal, ou seja, apenas o Pels poderá quebrar usando seu fogo do inferno aí. Eu não vou mentir, eu fiquei meio confuso com isso aí, tá ligado? E então descobrimos quem está por trás dos incêndios, que é nada mais, nada menos que o Hells, o professor de química, que tinha sido morto pela Jennifer como sacrifício. É pessoal, como ele conseguiu sobreviver ninguém sabe, mas ele tá aí vivo, né? E quer vingança contra o Scott só com a Terra, por isso ele liberou no Nogitsune. O Scott e o Eli tentam convencer o treinador a parar o jogo, mas não dá, então eles terão que jogar, porque assim, após eles vencerem, o jogo acaba e todos irão sair do campo. Logo depois descobrimos o porquê do Eli não conseguir se transformar, já que quando ele era pequeno, os coiotes entraram na sua casa e foi até sua direção, e o Derek então se transformou e rugiu tão alto que fez a casa tremer, e o Eli, claro, viu tudo, e após isso ficou com medo de se transformar. E eu achei isso bem patético, se fosse eu, cê é louco, ficaria doido pra me transformar aí. Depois disso, a Lydia conta porque não está mais com o Styles. Ela fala que estava tendo sonhos dela dentro do carro, junto com o Styles, e toda vez que acontecia um acidente,
acidente, mas o Styles não sobrevivia. E ela começou a achar que esses sonhos poderiam ser uma premonição, por isso ela não estava mais junto com o Styles, e nem usava mais seus poderes aí. Enquanto isso, no jogo, o Eli consegue marcar um ponto e vence, e o Peter pega a Alice, mas o Agent joga uma adaga pra ele com um arco. E ele pega, e depois finalmente a Alice se reencontra com seu pai, mas ela é levada para a ilusão do Kitsune. Não só a Alice, como também o Scott e o Eli. Então os Onis aparecem, eles começam a lutar contra eles. E após a Alice ficar encurralada pelos Onis, a Lydia grita em direção a Alice através da ilusão do Kitsune, conseguindo ir ajudar a Alice e trazer suas memórias novamente. Eu me lembro de tudo. Logo depois o Kitsune aparece e fala que o Scott tem que morrer pela Alice, então ela atira no coração dele, mas o inesperado acontece. O Scott é salvo graças ao espírito da raposa da Hikari. E cara, eu achei essa cena bem top, tipo, meio que a Hikari emprestou o seu espírito de raposa para o Scott, e o espírito de raposa meio que protegeu o Scott de não ser morto, tá ligado? Então, pô, eu achei isso muito foda e achei isso bem da hora, tipo, meio que os Kitsunes conseguem emprestar o seu espírito de raposa aí, saca? Então, novamente começa a batalha entre a Alcatel do Scott contra os Onis, só que dessa vez está todos. Tá, seu desgraçado. Após vencer todos os Onis, o Nogitsune aparece e revela que ele agora é um híbrido de lobisomem e Kitsune. Isso aconteceu por causa da mordida do Scott na terceira temporada, ou seja, meio que o Nogitsune é um beta do Scott. E cara, pensa no bicho feio, armarinho, o Nogitsune meio que ficou com o rosto lupino aí, cê é louco, ficou feio e bem assustador. E após essa grande revelação, Scott, Derek e Eli vão para cima do Nogitsune. E então acontece uma das cenas mais pica aí do filme. É pessoal, o Derek morre, mas antes ele se torna um alfa genuíno, isso mesmo, provando aí a teoria que eu sempre falei, que o lobisomem de olhos azuis pode virar um verdadeiro alfa. E só um comentário, eu odiei essa cena, e não é por causa da morte do Derek não, e sim porque os outros personagens não lutaram frente a frente com o Nogitsune, porque pô, apenas o Derek, Scott e Eli foram pra cima, e lá estava o Leon, o Hikari, Malia, Peter e o Perez, mas mesmo assim eles ficaram apenas olhando, só depois o Perez só ia ajudar, saca? Porque tipo, eu acho que se todos tivessem ido pra cima do Nogitsune, eles conseguiriam vencer o Nogitsune sem nenhuma morte, saca? Mas é isso pessoal, o Derek morreu e se tornou um verdadeiro alfa, e após isso a Alice e o Eli ficaram junto com o Scott, e o professor Hells foi preso e levado para a casa Aisha aí. Então esse vídeo, rapaziada, foi para resumir todo o filme de Teen Wolf aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, sai no canal, compartilha o vídeo para o canal. Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui.